A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. Tema de hoje, Orçamento 2026. Por que o governo Lula tem dificuldades de fechar as contas? Porque muitos impostos aumentaram. Vamos aqui com dois gigantes debatedores com posições antagônicas. Cláudio Dias é advogado, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Rafael. Cumprimento aqui o Guia Zambuja, você que nos assiste em casa. Hoje o debate vai ser interessante sobre um tema que fere o bolso do consumidor e do brasileiro. Gui Zambuja, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Rafael Vasconcelos. Obrigado, meu companheiro, meu colega advogado também, o Cláudio Dias. Obrigado a todos vocês, telespectadores. Estamos aqui mais uma vez para levar até sua casa a política de Goiás, do Brasil e do mundo. Vamos lá então, conhecer um pouco mais sobre essa história. A equipe econômica já apresentou os principais pontos da proposta do orçamento para 2026, enviada pelo governo federal ao Congresso Nacional. O projeto de lei também confirmou o objetivo da equipe econômica de buscar superávit nas contas do governo para o próximo ano. Mas no fim das contas, estimou que vai continuar havendo rombo fiscal em 2026. A votação do orçamento do ano seguinte é requisito para o encerramento do ano parlamentar. Com aprovação, deputados e senadores poderão iniciar o recesso de final de ano. Se o orçamento não for aprovado, como aconteceu neste ano, o governo começa o ano com restrições. E aí, por que o governo está com essa dificuldade em fechar as contas para 2026? Eu vou começar essa rodada com Gui Zambuja. Bom, Rafael, primeiro não há dificuldade alguma. O governo federal, o governo do presidente Lula, encaminhou no dia 29 de agosto, agora, anteontem, ele encaminhou para o Congresso Nacional o PROA, que é justamente o projeto da Lei Orçamentária Anual de 2026, com uma projeção de um PIB positivo, um superávit de 0,25%, para o ano que vem. E isso faz com que o nosso orçamento esteja em torno de 6,53 trilhões de reais. Isso tudo é fruto justamente de toda a colheita que o governo está fazendo neste ano, da resolução de todos os problemas passados que Bolsonaro deixou para o governo do presidente Lula. Veja bem, é muito fácil você fechar conta de orçamento, conta de governo, quando você pega o ICMS de todos os governadores, como Jair Bolsonaro fez em 2022. Pegou o ICMS de todos os governos do estado. O que o presidente Lula fez? Fez a justiça fiscal. Ele devolveu mais de 200 bilhões de reais para os estados, para que os estados pudessem ter dinheiro para aplicar em saúde, educação, segurança, enfim, em todas as suas competências administrativas. Então, aí veio o rombo. Esse rombo veio da onde? Justamente desse buraco que Bolsonaro deixou. E o governo Lula veio, ao longo de todo esse tempo, corrigindo todos os erros anteriores, para hoje podermos, graças a Deus, para o ano que vem, termos uma projeção de superávit primário de 0,25% e vai dar tudo certo também no ano que vem. Cláudio Dias, afinal de contas, o governo está ou não com dificuldade de fechar as contas para 2026? O governo está desesperado. Ele não está com dificuldade, não, ele está desesperado. Começou a bloquear a verba da saúde, começou a bloquear a verba da educação, começou a bloquear a verba das universidades federais, começou a bloquear a verba em ato de perseguição, porque esse é ato de perseguição. Eu não quero saber se militar está envolvido com isso, com aquilo, não. Você tem que ter uma defesa nacional. Não tem combustível para as aeronaves fazer trabalhos de defesa nacional, entendeu? Os pilotos da Força Aérea Brasileira têm a matéria e estão declarando que estão ficando dentro dos quartéis. Sabe por quê? Porque para que 40 ministérios? Para que isso? Não precisava mais do que 15 ou 20. Uma folha de pagamento do Brasil. E aí, sabe o que o PT faz? Foi o presidente Lula que falou, não foi eu não. Quem não tiver pagando a filiação do PT e for comissionado, nós vamos cobrar. Ora, é assim que se trabalha com dinheiro público? E você que é comissionado desse governo, não tem obrigação nenhuma de pagar a filiação no PT. Agora, esse gasto da máquina pública, ele não para. Olha o que se está gastando o presidente da República, passou 2 anos viajando.
O país precisando de economizar e você gastando. É a mesma conta que você faz na sua casa. Se você ganha R$4.000 e gasta 6, no final do mês está devendo 2. E às vezes num cheque especial, num cartão de crédito, você vai chegar num momento de colapso. O Brasil está em colapso. Aí sabe o que o governo federal faz? Ele aumenta as tarifações, ele aumenta os impostos, ele cria novas taxas, ele pesa, ele tira benefícios fiscais e isso gera impacto na economia. Por quê? Porque eu e você passamos a pagar uma conta que não fomos nós que criamos. História de que Bolsonaro estão no governo desde 2002, gente. Aí o Bolsonaro passou 4 anos numa pandemia, entendeu? Onde milhares de prefeituras receberam recursos, entendeu? Orçamento de guerra, eles sabem o que é orçamento de guerra. Foi necessário. Aí o que acontece? A culpa é toda de Bolsonaro. Não, a culpa é de quem está governando. Quem está governando tem que arrumar a casa. Entendeu? Agora, tira Bolsonaro da linguagem do PT. Eu acho que eles vão ficar mudos. Vamos lá, ponto a ponto do que foi colocado aqui. 40 ministérios, é muito? Veja bem, Rafael, não é muito dentro de um contexto do que se representa o orçamento nacional. Na verdade, você ter hoje ministérios específicos para campos específicos, isso não gera um custo adicional enorme para o governo, para o Brasil. Isso é uma falácia. Agora, você realmente vir aqui dizer que o número de ministérios, o presidente Lula viajou, fechou grandes negócios comerciais com a China, com a Índia, com o Vietnã, abriu o mercado do agronegócio para o mundo, já que estamos tendo esse problema lá com os Estados Unidos. Isso aí a direita não quer ver que nós hoje vamos ter uma inflação de menos de 5% esse ano. É histórico. Agora, depois de 15 anos, pela primeira vez o Brasil está com uma projeção de superávit para o ano que vem de 0,25%. Tudo isso é fruto de uma economia que está pujante. Tanto é que o presidente Lula vem subindo a aprovação dele nas pesquisas. Se você pegar bom e ótimo com regular, dá muito mais do que ruim ou péssimo. Então você tem que perceber isso também. Eu faço compras, o Cláudio também, o Rafael também, a gente tem esse cuidado de ir ao mercado com as nossas esposas e eu tenho visto aonde eu compro, eu consigo comprar a preços bons. Agora, é claro que eu não vou em mercado aqui no setor Bueno, porque é difícil, fica complicado. A gente tem que ir mais para a periferia. Isso é livre comércio, isso é livre concorrência, isso é justo, é legal. É igual o preço de gasolina, um posto é 5,59, o outro é 6,03. Você tem que andar, tem que pesquisar. É assim que funciona. Então o governo está indo muito bem, as contas públicas estão fechando e isso tudo você vai ver o reflexo no ano que vem nas eleições, quando mais uma vez o presidente Lula vai ser reeleito pela 4ª vez presidente do Brasil. O mar de rosas existe para o povo, para o povão, Cláudio Dias? Eu costumo dizer que é Alice no País das Maravilhas. Só pode. Gente, a economia vai bem aonde? Eu acompanhei essa semana um financiamento de uma unidade imobiliária. 14,75 juro. Quem vai dar conta de pagar para morar? Dinheiro da Caixa Econômica Federal. E esse governo vai bem? Vai bem aonde? Não vai bem, vai mal. Eles não vão dar conta de cumprir o orçamento de 25, entendeu? Por isso que eles estão fazendo esses bloqueios. Agora, eu quero dizer para você, pega o seu dinheiro, vai na feira, vai no supermercado, sai da sua região, vai para uma região mais periférica. Você vai ver que mês a mês nós estamos com a inflação altíssima. Os dados do IBGE, eu não questiono o trabalho do IBGE, mas eles têm uma sistemática de análise, não reflete a realidade. Inflação de 5% no Brasil, isso não existe. Agora, querem colocar, apresentar o dado, isso aí é tabela da Sunab, gente. Você que não sabe o que é Sunab, pesquisa lá. O negócio está um preço aqui, mas a realidade é outro, entendeu? Então, isso preocupa o brasileiro. Eu sei que você está em dificuldade de viver com o que você ganha, eu sei que não está sendo suficiente, eu sei que você não está conseguindo trocar seu carro, viajar, fazer um passeio. Por quê? Porque a inflação está corroendo o seu dinheiro. E o Brasil precisa, o governante que está sentado na cadeira, precisa acordar e mexer na taxa de juros do Brasil. Infelizmente, quem circula o dinheiro do país são os banqueiros. É assim. E se essa taxa de juros não for reduzida, eles estão ganhando mensalmente e quem está pagando a conta é o governo federal, porque eles deixam o dinheiro parado, aplicado no governo. Vamos lá então, agora nós vamos fazer um exercício aqui, eu quero que vocês sejam bem objetivos. Qual que é o valor do salário mínimo hoje? R$ 1.518. R$ 1.518. Vocês dois vão fazer um exercício, vocês são pai de família
e vocês vão distribuir as contas agora, certo? Porque tem uma boa parte da população que ganha um salário mínimo. Como que você dividiria essas contas ganhando um salário mínimo? Colocando moradia, colocando conta de energia, conta de água, comida. A conta fecha para o trabalhador, Zambuja? O Rafael Ou não? Vamos lá, vamos. Você agora é o pai de família que ganha um salário mínimo. O que você faz? Bom, primeiro, Vamos lá. o que a grande maioria do povo brasileiro faz é ter mais atividades para poder aumentar e incrementar a sua renda. Então a pessoa tem às vezes um trabalho com salário de 1.518, faz Uber em outras horas e assim consegue agimentar mais dinheiro para a família. A esposa trabalha, os filhos maiores trabalham. Vamos lá, e isso vamos faz com que quem ganha 1.518 consegue fazer Uber, consegue ter um carro para fazer Uber. E isso faz com que você consiga agregar renda para sua família. Sim. É claro que R$ 1.518 é pouco dinheiro para você manter aluguel, filho na escola, fazer compra, médico, etc. É claro que é pouco. E é por isso, sim, que a gente precisa sempre buscar outros campos. Eu quero falar uma coisa aqui sobre o negócio de bloqueio de orçamento. Gente, esquece a palavra bloqueio. Mas aí eu preciso... Remanejamento orçamentário é previsto em lei. Vamos. Então você não está tirando o dinheiro da saúde, você está remanejando o orçamento para você poder destinar aquele dinheiro a uma coisa que está precisando mais naquele momento. Então vamos mudar a pergunta. Quanto que você gasta de supermercado por mês? Ah, Rafael, não vou dar meu exemplo Pode pessoal, falar. porque eu tenho 5 filhos, eu sou casado, tenho 5 filhos, tenho 8 empregados, tenho 3 aluguéis, tenho um monte de coisa, tenho carros, tenho não sei o quê. A minha vida é diferente da vida de outras pessoas. Eu não posso usar o meu parâmetro de vida como um parâmetro de vida realmente quem ganha o salário mínimo. É impossível. O povo lá de baixo da pirâmide tem que sofrer. É impossível. Ganhando um salário mínimo. Eu querer comparar com ganhar um salário mínimo. Para mim é impossível. Agora, porque Mas o Lula não é o pai dos pobres? Só isso. O Lula não é o pai dos pobres? É por isso que eu estou falando. As pessoas, é claro que R$ 1.500 é pouco dinheiro. Agora, o salário mínimo vem sendo reajustado muito dentro da realidade, acima da inflação, o que não acontecia no governo Bolsonaro. Isso é um fato concreto também. Cláudia, e aí, você tem um salário mínimo. O que você faz com um salário mínimo como pai de família? Salário mínimo é muito difícil de viver no Brasil. Primeiro que você tem que comer. Sem comer você não vive. Então a cesta básica, muito básica, hoje ela custa algo em torno de R$ 130, certo? 10%, o que não dá para uma família de 4 pessoas comer, né? Então essa situação de que a alimentação chega e que está todo mundo, ninguém passa fome no Brasil, isso não é verdade. Nós temos pessoas que estão vivendo em subnutrição sem essa informação. Segundo ponto, você tem que pagar a sua água e sua energia. Senão você não toma banho e não tem energia elétrica, você não vive, não tem como. Então aí já foi algo mais em torno de mais uns R$ 300. Qualquer energia de uma casa é R$ 100. Qualquer gasto que você vai ter ali com a água é algo em torno de R$ 60, R$ 70 mínimo, uma pessoa. Uma família de 4 não passa dos R$ 100. Então veja, o brasileiro é um herói. Você que ganha o salário mínimo, você é um herói, você é um guerreiro. Porque você vive com uma renda, né, de maneira milagrosa. E aí fica o restante das despesas que você tem em casa. Você tem transporte, você tem que se deslocar, seja transporte público, seja o seu veículo. Você tem um combustível que você tem que pagar, entendeu? Você tem um remédio que você tem que comprar. Quem não tem que comprar um remédio todo mês? Então veja, esse valor de salário mínimo hoje, ele é um valor muito pequeno para uma família mínima de 4 pessoas sobreviver. Não dá para sobreviver. E eu espero muito, né, que com esse superávit que está anunciado, reflita no orçamento e o salário mínimo seja acrescido um pouco mais do que aquilo que está proposto, porque se o Brasil está como está, né, nós não estaríamos aí com aposentados ganhando salário mínimo e a grande parte da população, né, ali da classe D e E ganhando um salário mínimo. Vamos lá, olha só, gastos do governo Lula com viagens oficiais superam os 4 anos de Jair Bolsonaro. Em apenas 2 anos, Zambuja, os gastos com viagens superaram 3 bilhões de reais. Esses recursos foram destinados para o pagamento de diárias para quem viajou a trabalho. Eu não vou ser hipócrita, eu não discuto o governante viajar, porque precisa viajar mesmo. É óbvio, né? Para conseguir investimento, precisa ter uma estrutura, mas o problema também é o discurso. E por quê? Se não tem inflação, porque durante 2 anos de governo Lula, superou em gastos 4 anos do governo Bolsonaro.
Existe um problema de discurso aí, na sua opinião? E por que que o governo Lula gasta tanto com viagem? Por que que o governo Lula, né? Lula, segundo vocês, segundo muita gente, é o pai dos pobres. Por que ter tanto luxo, Azambuja, quando o povo está passando fome? Pois é, Rafael, essa retórica que é realmente fantástica. Não, são informações, né? Sim, informações, mas você tem que ver qual é o benefício que isso traz. A gente fala em 4 bilhões de reais, a gente acha uma coisa inestimável, uma fortuna dentro do orçamento de 3,5 trilhões de reais para o ano que vem. Ou seja, você viajar, o que o presidente Lula faz é trazer bilhões e bilhões e bilhões de dólares de comércio exterior para dentro do mercado brasileiro. Então você gastar um dinheiro que não é só o presidente Lula, é todo o governo gastou esse dinheiro. Então, todos os ministros, assessores, secretários, todo mundo que viaja, justamente para buscar o quê? Investimentos internacionais para o Brasil. E é o que está acontecendo. Mas não tem companheirada demais Índia, ali viajando, não tem companheirada demais, Rafael. Isso é normal dentro de qualquer governo que queira aumentar a economia do seu país. Isso é ínfimo dentro do orçamento da União. Ínfimo. 3,5 trilhões de reais, 4 bilhões é ínfimo. Mesmo porque o dinheiro que entrou pelo investimento de 4 bilhões trouxe mais de 300 bilhões de dólares para dentro do Brasil. Ou seja, isso foi pago 100, 200, 300 vezes o investimento com o dinheiro que entrou para as grandes empresas, para fomentar a nossa economia. E isso é o que tem a acontecer. É por isso que o presidente Lula sempre fala multilateralismo. Não adianta a gente querer manter comércio com um país. A gente tem que manter comércio com vários países do mundo. O BRICS, por exemplo, o Trump está louco por causa do BRICS. Louco, sabe por quê? Os países do BRICS, Índia, Rússia, China, Brasil e África do Sul representam quase metade da população do mundo. Do mundo. São bilhões e bilhões de pessoas. E o Trump está enlouquecido, porque ano que vem vai ser lançada a moeda do BRICS, onde a gente vai justamente tentar fazer o comércio entre esses países com o dinheiro do BRICS. E isso deixa o Trump realmente revoltado, porque sabe que o dólar pode perder, em parte, a sua capacidade de ser um parâmetro comercial mundial. Okay. E isso é o presidente Lula. É um presidente que faz o melhor para você e para sua família. Cláudio Dias, existe um problema de discurso no governo Lula, na sua opinião, principalmente quando a gente traz à tona que em 2 anos Lula gastou com viagens o equivalente a 4 anos de Jair Bolsonaro? Os dados estão aí para falar e os gastos são públicos, eles estão no portal da transparência. A melhor coisa que faria o governo atual era assumir, gastamos, fizemos, viajamos, né? Eu vejo que, por exemplo, os gastos que a primeira-dama tem, eles não são necessários. Eles podem acontecer, mas não são necessários. Gastos vultuosos. Nós estamos vivendo um momento em que nós tínhamos que fazer, o governo tinha que fazer só um dever de casa, economizar. Ele consegue economizar. Ele consegue liberar um recurso para moradia mais barato, com juros mais barato, subsidiado pela Caixa Econômica Federal. Tem dinheiro do FAT para fazer isso, que é o Fundo de Amparo do Trabalhador. Esse dinheiro do FAT está lá para emprestar para o trabalhador. Sabe de onde é o dinheiro do FAT? Do FGTS. Por que fica um juro exorbitante? Por que o país está dessa forma? Eu falo, esses gastos, eles podem ser moderados, mas a análise do governo é outra. Ele quer arrecadar para ter superávit, entendeu? Quer demonstrar que tem superávit. E aí, nesse sentido, nós enfrentamos o que está demonstrado. Fala-se do governo anterior, mas gasta-se mais do que o governo anterior. Aí eu falo, essa conta aí, ela precisa ser apresentada e ela não fecha. Uma outra questão que eu queria colocar com vocês é o seguinte: o discurso do governo Lula é sempre aquele de olhar para as minorias, né? Olhar para os homossexuais, olhar para os negros, olhar... As mulheres não são minoria, né? Mas no governo, né? Em cargos de confiança, as mulheres são minoria. Eu queria perguntar para você, Azambuja, essas minorias estão sendo contempladas no alto escalão do governo Lula? Sim, Rafael, rapidamente, primeiro quero dizer uma coisa. O Cláudio fala tanto de taxa de juros. Veja bem, os bancos
Cada um deles, na livre concorrência, impõe suas taxas de juros para o consumidor na questão do empréstimo para habitacional. Agora, a Caixa Econômica Federal, que tem a menor taxa de juros, é 10% ao ano. Aonde que tem 10%? Ao ano. Doutor? Aonde? 10% ao ano. Gente, não tem o Santander, 10%, por exemplo, tem 10%, não, eles estão te enganando. Ao ano. É 14,75%. Eu assinei um contrato essa semana. Você está vendo como a narrativa não bate? Não sei qual banco que você foi. Não sei qual banco você foi. Caixa Econômica Federal, 14,75%. Esse é o juro da habitação. Esse é o juro que você vai pagar. Tá bom, Cláudio, você falou, eu fiquei calado. Agora deixa eu falar. Outra coisa é o seguinte, ele fica aqui dizendo tanto que negócio que vocês têm que assumir o gasto. Olha, o gasto está no portal de transparência. Eu vou repetir, todo investimento feito em viagens do governo federal, ele reverte em benefícios do comércio exterior para dentro do Brasil. É normalíssimo você gastar 4 bilhões de reais em viagens quando você tem um orçamento de 3,5 trilhões de dólares, de reais. Então isso é ínfimo dentro do orçamento federal. Portanto, é transparente, vai no portal de transparência, todas as viagens estão lá lançadas. Rafael, a pergunta qual era que eu não... Não, se as minorias estão sendo contempladas no alto escalão do governo Lula. A minoria é justamente uma das grandes preocupações do governo para os trabalhadores do presidente Lula. Os gays, a questão da violência, o feminicídio, as mulheres, negros, quilombolas. Não, mas não foi isso que eu perguntei. Sempre aí a gente tem que ser objetivo. Uma tese muito importante e ações efetivas do governo federal. Zambuja, eu estou sendo objetivo. Sim. Qual gay que é ministro do governo Lula? Vamos lá. Vamos lá. Rafael, qual gay que é ministro do Lula? Eu não sei. Eu não sei, mesmo porque tem muito gay aí dentro de Amaro. Quantos negros? Agora, eu não faço ideia. Calma. Quantos negros tem? Quantos gays tem? Realmente eu não sei. Quantos negros tem? Eu não sei te afirmar isso agora, sim. Realmente eu não sei. Agora, isso não quer dizer... Quantas mulheres que tem? O presidente Lula, ele sempre deixa claro que gênero não é requisito para exercer cargo de função, seja de ministro supremo, quando ele for nomear, seja em ministérios. Gênero, cor, raça, não é critério para que você exerça cargos dentro do governo para os trabalhadores, não é. E sim a competência, a tecnicidade e o compromisso com a coisa pública. Eu estou pesquisando aqui rapidamente sobre taxas de juros de bancos. Eu trabalho no mercado imobiliário também. E na hora da onça beber água, gira em torno de 14% mesmo, né? Eu estou falando que eu assinei. Não, é agora mesmo. Ao ano? Agora mesmo. Não, ao ano. Gira em torno de 14%. Sim, mas é ao ano, é isso que eu estou falando. Do jeito que eles mas falam... Mas é ao ano, se fosse ao mês. Do jeito que eles falam, parece que é ao mês. Você sabe o que significa isso ao ano? Se fosse ao mês, ninguém Você sabe o que significa isso ao ano? 1,3% significa ao mês. Significa você comprar um imóvel e pagar 10 imóveis, 20 imóveis. Isso é mentira, faz porque a esse parcelamento que você vai pagar é 30 anos. Para de falar fake news, pelo amor de Deus. 14% Pega ao ano. Divide 14 por 12, dá 1 ponto alguma coisa por mês. Juro de 1,5% ao mês é baixíssimo. 1,5% ao mês é baixíssimo. Menos de 1,5%. 14,75 ao ano, doutor, deixa eu te falar. Do jeito que ele fala, parece que é financiar 500 mil ao mês. em Isso é 36, em 360 meses... Isso aí vira, você paga o apartamento que você morou 4, 5 vezes. Você está querendo passar uma imagem que não é real. Passar uma imagem que não é real. Ao ano. A taxa de juros não sou eu, ao ano. Ué, mas isso daí dá 1%, isso é baixo. 1, pouco ao isso mês. É baixo, doutor. Mas claro que é baixo. É baixo. A taxa de juros habitacional, ela não pode ser superior a 5%. Por que vocês não colocam o valor da correção da poupança? Que não pode o quê? É livre concorrência. Sabe o que acontece? Vai no Santander, vai no o dinheiro do governo federal está se prestando a isso. Entendeu? A extrair do trabalhador algo que ele não dá conta de entregar. Isso não é verdade. O senhor vai deixar eu falar ou não? Não pode, isso é mentira. Não, então isso é mentira. O debate. Isso é mentira, isso não tem lógica nenhuma. O senhor do jeito que ele fala, parece que 14% é um mês. Isso é mentira. A palavra é o doutor Cláudio agora. Sim, ué, isso é mentira, ué. Pois não. Não, eu prefiro não falar porque ele não deixa. Mas você também me interrompeu? Ou não me interrompeu? Vamos lá, então. Eu falei, ué, que você estava falando em cima de mim. Vamos colocar ordem aqui. Me ajudem, por favor. A palavra está com o doutor Cláudio. Fica à vontade. Vocês estão vendo? Juro de 14,75 é barato. Isso é que está na cabeça do governo atual. Isso está na cabeça do PT. Explorar você. Porque o juro não pode ser mais do que 8%, 7%. Não precisa. Estou falando de Caixa Econômica Federal. Estou falando, trabalhador, do seu dinheiro. O dinheiro da habitação, ele vem do FGTS. Que é o que você paga mensalmente do seu salário. Eu não estou falando de dinheiro do banqueiro, não. É dinheiro da habitação. É dinheiro que tinha que ser subsidiado. Entendeu? Ele tirou esse dinheiro da sua mão. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não tem problema, né? Não tem problema gastar 4 bilhões
Você ganha 1.518 e ele gasta 4 bilhões para viajar e vem dizendo que trouxe trilhões de negócio para o Brasil. Peraí, é necessário? Nós estamos vivendo um momento de dificuldades no país. Isso é o mesmo que você na sua casa está devendo e marcar uma viagem para o exterior. Porque você fala, não, eu tenho um cartão de crédito aqui, eu vou gastar. Você vai se endividar mais, é mais endividamento. Ora, a matemática não mente. O que eu quero dizer para você que me assiste é o seguinte, bastava fazer um dever de casa, gastar menos, eliminar pelo menos 10 ministérios, reduzir em 10% a quantidade de comissionados. Vai a Brasília, entra no ministério, não tem lugar para o comissionado sentar, não tem, é gente demais. Então, incharam a máquina pública, isso para não falar de outras áreas. Isso precisava só ser adequado. O governo, ele consegue quando ele quer. O senhor tem 1 minuto e meio, depois ele vai ter 1 minuto e meio para fechar o tempo do programa. Ele vai fechar por último? Não ia ser eu? Você quer fechar? Não, tudo bem, você fecha. Você fecha. Porque ele fechou o outro, né? Então te dou 1 minuto e meio, depois... Marca o tempo aí, por gentileza. Azaf, você tem um reloginho aí? Relógio do tempo, eu não gosto muito de utilizar para não engessar muito. Tranquilo. Mas eu quero dar justiça aqui aos eu nossos falo no tempo. Debatedores. 1 minuto e meio, doutor Cláudio. Bem, eu quero agradecer você que nos assiste nesse debate da TBC. Eu acho que é assim que se constroem as ideias mesmo. Você tem que ouvir um lado e o outro, mas ouvir, né? Isso é muito importante. Dizer para você que o atual governo, e o nosso tema aqui é por que o governo não consegue fechar as contas? Não fecha as contas porque gasta mais do que arrecada. Não adianta colocar essa culpa no contribuinte, o contribuinte não é culpado. Quem gasta é o governo federal e gasta no sentido de que tem que manter as suas obrigações, folhas de pagamento, investimento, obra pública e ele enfrenta um grande problema que é o juro. O juro do Brasil hoje, a responsabilidade eles colocaram no ex-presidente do Banco Central, trocou-se o presidente, o juro foi aumentar, com tendência de aumentar essa taxa básica de juros. Então eu espero que você faça essa análise. Não fecha a conta o governo porque gasta mais do que arrecada. E ele tenta a todo tempo aumentar essa arrecadação, o que dói no bolso do contribuinte. E isso vai ser muito penoso para eu e para você nesse país. Enquanto essa taxa básica de juros não reduzir, enquanto não se tiver essa consciência e o governo tem esse poder, nós não teremos uma melhoria da economia. A conta não vai fechar. E mais, a redução dos ministérios tem que acontecer. Por que não se viram secretarias? Ora, vira Secretaria do Esporte ao invés de Ministério do Esporte. Eu agradeço a você e digo, a verdade é o melhor caminho. Zambuja, 1 minuto e meio, tema livre para você, fica à vontade. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a todos vocês que mais uma vez estão aqui nos assistindo, agradecer ao Cláudio, ao Rafael e a toda a audiência. E quero dizer o seguinte, nunca o governo do Partido dos Trabalhadores tirou dinheiro de ninguém, muito pelo contrário. A taxa de juros ela vem historicamente elevada. Agora, esses ajustes com relação à taxa de juros, elas também decorrem do ajustamento de todo o comércio nacional. E isso depende de uma série de fatores para poder ser reduzido. Agora, é claro que nós estamos fechando as contas. Inclusive, a lei é clara. Se você não fecha contas, você tem um problema seríssimo dentro do Congresso Nacional. O Brasil tem agora uma estimativa de superávit para o ano que vem de 0,25%. Já encaminhamos, dia 29 de agosto, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 para o Congresso Nacional. E estamos, sim, fazendo todos os ajustes necessários na economia para que tudo flua da melhor forma possível. E tanto isso é verdade que os índices de aprovação do presidente Lula estão subindo. Sempre que a economia melhora, os índices também melhoram. E é isso que está acontecendo. Você está vendo dentro da sua casa, dentro das suas compras, que você está dando conta de manejar o seu orçamento. E isso é importante. Todas as pessoas da casa trabalham. Eu estava fazendo uma conta aqui com relação aos R$ 1.508. O valor que eu pago de diária para faxineiros, por exemplo, da minha casa, multiplicado por 26 dias no mês, dá R$ 5.010 no final do mês. Então, as pessoas trabalham. O marido, a esposa, os filhos maiores. Isso é natural que aconteça. Dificuldades todos nós temos na vida, gente. Agora, a gente precisa justamente trabalhar para superar e para seguir em frente. E é por isso que a gente sempre deixa muito claro que o Brasil, o governo brasileiro, do Partido dos Trabalhadores do presidente Lula, está pronto para fazer o melhor por você e para sua família. Ok, e você em casa que é suficientemente inteligente que tira as suas próprias conclusões. Fiquem com Deus e até a próxima.